CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de alimentos. Eu converso com Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing da Notco Brasil. A Notco é uma empresa chilena de tecnologia de alimentos que produz comida à base de plantas. A Notco cria réplicas de alimentos de origem animal, mas somente com ingredientes vegetais. Vanessa, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana, o prazer é todo meu. Olá, ouvintes, olá, telespectadores. Um prazer estar aqui eu falando com vocês sobre esse tema tão importante. Vanessa, vocês dizem que tem a missão de reinventar a indústria de alimentos, tirando os animais da equação, e argumentam que comer produtos de origem animal prejudica o planeta. Então, queria começar nossa conversa pedindo para você dimensionar o tamanho do impacto ambiental provocado pela indústria de alimentos de origem animal. Perfeito, perfeito, Rosana. Eu tenho alguns dados bastante interessantes, mas tem dois que de alguma forma me impactam e significativamente, que é o fato de hoje um terço da superfície da Terra ser utilizada para a produção global de alimentos. Isso, se a gente considera a emissão de CO2 desse um terço, é mais do que todo o transporte mundial combinado. Então, de fato, é um impacto gigantesco quando a gente pensa no tamanho do tamanho do estrago, vamos chamar assim, que essa emissão de CO2 causa, né? Além disso, Rosana, hoje a gente tem estudos que mostram que para produzir 1 quilo de carne animal, a gente usa 15 mil litros de água. É muita coisa, né? E ao mesmo tempo, eu sempre falo, né? Todo lado ruim tem algo positivo, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que se você, eu, uma pessoa, deixar de comer carne por um dia, é como se a gente deixasse de rodar 100 quilômetros de carro e economizasse 26 mil banhos de 15 minutos. Então, como o impacto é muito grande, a nossa parte faz muita diferença. O problema, né, Vanessa, que embora a gente possa apresentar todos esses argumentos, impacto no solo, na água, na atmosfera, a questão do abate dos animais, parece que não é suficiente para convencer a população de que a gente pode substituir alguns produtos de origem animal por produtos à base de plantas. Sim, Você concorda com isso, né? sim. Sim, concordo. Infelizmente, eu acho que, principalmente no Brasil, a gente vê essa dificuldade das pessoas entenderem o impacto. Eu costumo dizer que é uma bênção a gente ter tantos recursos naturais, mas ao mesmo tempo a gente não enxerga tão diretamente o impacto disso no nosso dia a dia, do aquecimento global, de todos esses acontecimentos, mas, Rosana, eu acredito que isso vem mudando, tá? Eu acho que a gente vem conversando com as novas gerações e elas vão entendendo. Eu acredito que ainda a gente vai ver esse tema com muito mais atenção na nossa sociedade. Aliás, as novas gerações, aí a gente pode citar a tão famosa geração Z, Vanessa, está muito mais comprometida com isso e tem demonstrado por meio de pesquisas que, inclusive, dá prioridade a alimentos based plant. É isso? Ao mercado based plant. Exatamente. Essa geração vem com uma conscientização muito importante. Quando a gente entende, a maioria dos nossos consumidores, Rosana, é a geração Z. A maioria, eu tenho um dado bem interessante, que é quem compra o produto das Nautico, né? Quem são os principais compradores? São as mães com filhos até 10 anos, filhos e filhas até 10 anos. Então, essa geração, ela não aceita mais. Então, ela não só dá preferência como ela divulga, ela consome e ela, vamos dizer assim, influencia os pais e todo mundo ao seu redor. Bem, já que os argumentos de ordem socioambiental não colam, pelo menos no primeiro momento, vocês optaram por recriar os alimentos que são aqueles mais amados da população. Por exemplo, hambúrguer, sorvete, a maionese, o leite e a carne, né? Agora eu queria te perguntar sobre os atributos desses produtos, como sabor, textura e crocância,
que não podem faltar, né? Porque senão o consumidor não vai abandonar um produto de origem animal tradicional para consumir esse produto à base de plantas, se ele não estiver, digamos assim, entre aspas, à altura do que ele deseja. Como é que vocês fazem para garantir que haja ali aquela semelhança, similaridade? Rosana, a gente tem aqui o uso da uma grande arma, né, vamos dizer assim, que é a tecnologia, é a inteligência artificial. Hoje a gente tem o Giuseppe é a nossa inteligência artificial exclusiva da Nautical, então, o que ela faz? Ela mescla, ela analisa, as centenas de milhares de plantas e vegetais que a gente tem no nosso bioma, que a gente tem no mundo e entende como eu posso combinar essas plantas, como eu posso combinar esses vegetais para que a gente tenha a textura, a performance, o sabor mais próximo possível do produto que as pessoas estão acostumadas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui super interessante que na nossa linha de frango, né, de not chicken, a gente tem morango e pêssego, porque o Giuseppe entendeu que ao combinar essas duas frutas, as pessoas iam sentir como se estivessem comendo frango. É super interessante. O nosso leite também, muitas vezes as pessoas falam: nossa, Interessante. mas tem muitos ingredientes. Tem chicória, tem abacaxi, tem ervilha, mas é pela combinação, pelas moléculas desses produtos performarem e darem a sensação para você, para mim, que eu estou tomando leite, que eu estou comendo frango. Então, a Hum. inteligência artificial é o pontapé e depois a gente tem um time incrível de chefes de cozinha, de cientistas, de engenheiros, que garantem que esse produto vai ter escalabilidade, que ele vai ser o mais sustentado possível, que a gente vai ter fornecedores certificados, que a gente vai conseguir levar para a mesa dos consumidores um produto não só delicioso, mas também que faça bem para o planeta e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É surpreendente o processo, porque quem iria imaginar que juntando morango com pêssego, você pudesse extrair ali um frango, né? Sim, Realmente é surpreendente. é surpreendente. Agora, comida, né, Vanessa, tem ali um tempero, quase uma magia, uma memória afetiva. Será que a inteligência artificial chega lá? Olha, Rosana, você está pegando conversa dos bastidores, mas sim, Hã. a gente já vem conversando com o nosso time de inteligência artificial e a nossa próxima grande batalha é essa. Como eu ensino o Giuseppe, qual é o sentimento que tem por trás de uma macarronada de domingo à bolonhesa? Como que eu ensino ele, qual é a sensação que a pessoa tem ao comer um hambúrguer, porque é isso que a gente quer trazer, essa combinação de aroma e paladar que vai recriar esse quentinho no coração, porque a comida é emocional, né? A gente não pode perder isso, a gente não quer que as pessoas perdam isso, a gente sabe que ninguém quer abrir mão do que é bom, é muito difícil, né? Por mais que a gente saiba que o planeta precisa, por mais que a gente saiba que a nossa sobrevivência depende disso. Então a indústria está a todo vapor para conseguir fazer com que você não precise abrir mão de absolutamente nada para ter uma dieta à base de plantas. Qual é a grande dificuldade que vocês ainda observam? Porque eu sou uma otimista com relação à tecnologia, eu acho que ela vai nos redimir de todas as dores, né, da indústria. Mas o que é que ainda está pegando, o que é que ainda precisa melhorar? Eu acho que a gente tem alguns aspectos, mas eu diria que o mais importante hoje é como a gente consegue ter uma indústria competitiva, porque a tecnologia ela vai avançar, mas eu preciso de escala, eu preciso de ajuda governamental para que a gente possa ter um produto que chegue à mesa dos brasileiros e de todo mundo com um preço que ele possa pagar e possa colocar isso na sua dieta. Esse é o grande desafio da indústria. E hoje a gente vê, principalmente no Brasil, a indústria animal, né, o agro, eles têm inúmeros subsídios. E como que a gente faz para ter esses subsídios também? Eu não quero que talvez ele deixe de ter, mas como eu faço para eu jogar com as mesmas regras que Uhum. eles, para que assim a gente possa, o consumidor não precise escolher por causa do preço, que a gente sabe que está muito difícil no Brasil hoje, né? A gente falar de alimentação, quando a gente vai no supermercado, então ganhar a escala, ter a ajuda dos governos, conseguir ter uma cadeia de fornecimento de matéria-prima adequada, esses são os principais desafios da indústria. E o agro, né, Vanessa, é tradicionalmente muito conservador, né? Ele resiste muito a incorporar
todos esses processos tecnológicos. Mas nós temos visto, inclusive por meio das AGTECs, que são essas, né, empresas de tecnologia que trabalham o campo, que trabalham o agro, também introduzindo muita tecnologia. Você não vislumbra o futuro em que o próprio produtor vai também lançar a mão da inteligência artificial? Sim, sim, eu sou uma grande otimista, usaria uma grande positivista em relação ao mundo, não é bem positivista, mas eu tenho uma visão muito positiva. Eu vejo lá o momento em que o agro e a indústria animal, a indústria vegetal, a gente vai estar unido, porque um vai precisar do outro, não vai ser mais possível ter uma alimentação 100% à base de carne. Né? A gente vai precisar combinar essas duas dietas para que a gente tenha recursos para alimentar essas bilhões de pessoas que a gente vai ter. Então, eu vislumbro que através da tecnologia a gente vai ter essa união entre esses dois grandes setores. Muito bem, você me dá o gancho então para a gente repercutir o fato de que nós temos esse grande desafio de alimentar uma população crescente, estimada em cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050, e a FAO, que é o braço da ONU para a agricultura, diz que a gente precisa aumentar a oferta de alimentos em 70% até lá. Na sua avaliação, a gente vai conseguir sobreviver só à base de plantas ou necessariamente vai precisar desse mix da proteína animal e da proteína vegetal? Eu acredito que é possível a gente sobreviver à base de plantas. Hoje a gente vê que a indústria vegetal ela utiliza muito menos recursos que a indústria animal. Então, se a gente tivesse toda uma cooperação mundial para isso, isso seria super possível. Se eu acho que isso vai acontecer, eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter um mix, justamente pela questão cultural. A gente está falando de um planeta inteiro, a gente está falando de talvez o que é um dos pontos mais arraigados na nossa vida e na nossa sociedade, que é a comida, que é a tradição, que é o que a gente coloca na mesa. Então, eu acredito que a gente vai ter um mix, onde a gente vai ter uma parcela significativa da população que vai viver somente à base de plantas e outra parcela que vai fazer esse mix, né, que a gente estava comentando dos flexitarianos, que vai ser essa população que vai ficar talvez a semana toda com uma dieta de nada de origem animal, mas vai talvez comer o seu churrasco, vai comer o seu hambúrguer no sábado ou no domingo para confraternizar com a família. Mas eu imagino assim que eu entendo que daqui muitos anos, talvez nos nossos netos, vai ser muito estranho comer carne. Eu imagino que eles não vão entender o porquê que algumas pessoas ainda fazem isso. Vai ser mais fácil eles comerem insetos, que inclusive é uma Uhum, tendência mundial, né, muito motivada sim. pelo lado oriental, que já tem essa prática há muito tempo, né, Vanessa? Insetos, fungos, eu acho que a gente vai estar com uma diversação muito mais diversa do que a carne animal. Você sabe que é uma questão de vencer o tabu, né, o novo paradigma. Porque eu me lembro que, por exemplo, quando eu falava para minha avó que ia comer um sushi, ela ficava arrepiada: "Como assim Uhum. você vai comer peixe cru?". E hoje é um dos alimentos mais venerados mundo afora. Então é questão de trabalhar também a cabeça do consumidor para que ele possa se destituir desses mitos, desses tabus aí que são, né, arraigados na nossa educação. Exatamente, com certeza. E acho que esse é o papel da indústria, né, esse é o papel é o meu papel como uma comunicadora, e uma pessoa do marketing, é trazer essa conscientização e trazer produtos que sejam cada vez mais palatáveis, para que isso possa ir inserindo aos poucos na rotina das famílias. Uma vez, Vanessa, na Bahia, eu comi uma moqueca de caju, achando que era É de uma peixe, delícia. menina. E olha, se ninguém me falasse, eu não saberia, porque a textura era a mesma, o sabor fica meio que camuflado ali por conta dos temperos, do dendê, etcétera. Mas, assim, só para ilustrar o quão perto a gente está desse alimento de origem vegetal, que se parece muito com o de origem animal. E aí eu queria contextualizar aqui no Brasil, o tamanho do mercado, como é que as pessoas estão aderindo a uma dieta só à base de plantas, né, o chamado mercado plant-based. Isso. Rosana, a gente teve recentemente uma divulgação da Euromonitor, que ela já mostrou que nos últimos 5 anos, o nosso mercado, né, o mercado de proteínas alternativas, ou mercado plant-based, ele cresceu 70%. E a previsão é que ele continue crescendo duplo dígito ano após ano.
Além disso, o GFI, que é um grande parceiro nosso, eh, fez uma pesquisa o ano passado e, surpreendentemente, a gente viu que 52% dos brasileiros, 17 pontos percentuais a mais do que 2021, aderiram uma dieta flexitariana, ou seja, optaram por reduzir o consumo de carne por motivações próprias, ou seja, não é pela terrível inflação que assola o nosso país, mas sim por motivadores relacionados à saúde, a bem-estar animal e a bem-estar ambiental. Isso é surpreendente para um país como o nosso. Então, por isso que eu te digo que eu sou muito esperançosa que a gente, aos poucos, vai conseguir conscientizar e trazer as pessoas para essa dieta híbrida, né? Não precisamos falar de radicalismos, a gente está querendo incluir todo mundo. Então, uma dieta híbrida, um dia sem comer carne, já vai ser incrível para o nosso planeta. Pois é, um dia, 2. Agora, fazer com que a pessoa realmente abandone esse hábito, me parece que aí é uma tarefa, assim, mais, desafiadora, que vai exigir tempo, né, muita conscientização, até porque existe uma questão de saúde que envolve essa escolha, né, Vanessa. Eu, por Sim, exemplo, não como carne vermelha há mais de 20 anos e recentemente precisei fazer uma reposição com B12, né, exatamente por conta do meu déficit de ferratina. Então, assim, é algo que uhum, a gente está aqui discutindo essa questão alimentar, mas tudo precisa ser feito com acompanhamento médico, né, observando as peculiaridades de cada ser humano. Cada um reage de uma sim. forma a uma determinada alimentação. Com certeza. E a indústria vem se preocupa muito com isso. Como o principal motivador é a saúde, a gente precisa ter alimentos que façam os aportes nutricionais necessários. Claro que as pessoas precisam ter o seu acompanhamento, ninguém pode fazer nenhuma mudança radical na sua dieta sem ter orientação, mas exemplos positivos, né? A gente tem estudos que mostram a diminuição radical de doenças crônicas como diabetes, doenças do coração, porque a dieta de planta ela não tem colesterol, nem os produtos, né? Os produtos de plant-based que você compra no supermercado também não tem. Então, isso já ajuda a reduzir todo o índice inflamatório do corpo. Além disso, como a indústria quer que as pessoas se sintam bem, é, a maioria dos players, inclusive a Nótico, hoje, suplementa os seus produtos, coloca vitamina. Então, todas as carnes da Nótico, por exemplo, tem B12. A gente faz um aporte de B12 porque a gente quer que a nossa tabela nutricional seja ou igual ou, às vezes, melhor do que a tabela do nosso competidor animal que está ali do nosso ladinho no freezer. Então, essa é uma preocupação muito genuína, a quantidade de fibras, a qualidade da soja. Então, a gente não trabalha com soja transgênica realmente para garantir um bem-estar para você, né? Para todo mundo. Muito bem, você já está me apresentando aí uma série de atributos que elevaram a Notco à empresa B Corp, a terem o sistema B, né? Vocês são a mais nova empresa certificada do sistema B, que é esse movimento global das empresas que buscam os altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e governança. Isso, na sua avaliação, ser uma empresa certificada pelo sistema B, agrega em que sentido? Boa reputação ou se reflete também na performance e nos lucros? Com certeza se reflete nos lucros. Primeiro que é um orgulho para a gente fazer parte, foi uma vitória que foi extremamente celebrada por toda a Nótico, porque o trabalho que a empresa B faz é seríssimo. Eles realmente visam com que a sociedade mude, com que que o mundo mude, né? E eles têm todo um trabalho de consultoria, ajuda para que isso aconteça. E por que que isso reflete, Rosana, nos lucros? Porque a gente trabalha ainda mais com transparência, ainda mais com regras, ainda mais com de olho no nosso propósito. A gente já fazia tudo isso, mas com a empresa B a gente tem mais ferramentas, a gente tem todo um ecossistema que unidos ganha força para que isso aconteça, né? Além de ser um selo muito valorizado. Então, hoje, quando você vai no supermercado, as pessoas já buscam o que eu vou consumir, como isso vai afetar, como o meu consumo afeta a sociedade. Então, trazer a empresa B
para o nosso dia a dia, todo o suporte, toda a governança que é necessária, está sendo fundamental para a gente construir ainda mais um futuro sustentável. Mal comparando é o Oscar, né? É uma grife. Quem tem o Sim. sistema B pode se dizer assim que está na grife dos produtos sustentáveis. Agora, Vanessa, vocês fizeram uma auditoria interna e constataram que os produtos da empresa economizam em média 84% nas emissões de dióxido de carbono e 78% da água em comparação com produtos de origem animal. São dois calcanhares de Aquiles aí quando a gente fala da produção de proteína animal, questão das emissões de gases do efeito estufa. Aqui eu falei o carbono, mas a gente também tem o metano, né? E 78% de água, que também a gente nota que a produção de proteína animal consome muita água, contamina os lençóis freáticos e tal. Esse é um número muito além daquele verificado na média mundial? Sim, sim, eu acho que, na verdade, eu acho não, é um número muito maior quando a gente olha todo o setor, obviamente, de proteína animal, o setor de proteína vegetal, a gente conseguiu realmente, através da nossa tecnologia, fazer um uso muito consciente dos recursos, né, Rosana? Porque, como você falou, não só todos esses pontos que você trouxe, trazendo aqui para a realidade do Brasil, toda a produção de carne animal também acarreta um desmatamento super agressivo das nossas matas, né? Então, a gente buscou muito ter todo esse olhar para que a gente cuidasse não só das emissões, mas também dos recursos terrestres, recursos próprios que a gente vem utilizando. Bem, vocês são o mais novo unicórnio do mercado, depois de um aporte de 235 milhões de dólares, e o valor hoje da companhia está estimado em 1,5 bilhão de dólares. Estou correta aqui com os meus números, Vanessa? Sim, Tô sim, até com está medo de correta. falar, né, tão expressivos. Mas por enquanto vocês Sim. estão no Chile, na Argentina, no Brasil. Conta pra gente quais são os planos de expansão, sobretudo nos Estados Unidos, que é um mercado altamente competitivo. Eu vou te atualizar, a gente está em mais países, a gente está no Ó. Brasil, no Chile, na Argentina, no México, na Colômbia, já chegamos nos Estados Unidos, estamos com um escritório, já fizemos lançamentos de todos os nossos produtos de proteína vegetal e Canadá. Então, a gente fez uma expansão bastante agressiva no ano passado, abrindo todos esses novos mercados. A gente está em toda a América, né? Onde a gente não tem escritório próprio, a gente atende com distribuidores e parceiros locais. Você pode dizer que parte dessa expansão exitosa se deve ao fato de vocês terem como um dos principais investidores o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo? E isso significa, na sua avaliação, uma importante credencial quando a gente fala de sustentabilidade? Com certeza, com certeza. Eu acredito que hoje os nossos, todo mundo que está com a Nótico, né, todos os nossos parceiros e stakeholders, eles são selecionados a dedo. São pessoas que estão com a gente por acreditarem no nosso propósito, por agregarem uma visão de futuro, por nos ajudarem a construir uma história. Então, pessoas visionárias como eles nos ajudam a entender que futuro a gente quer construir. Então, é um orgulho para a gente ter essas pessoas do nosso lado. Você estava na reunião quando ele foi convidado para investir? Não, não, não estava. Queria ser uma Mas mosca um dia eu quero estar. nessa Eu hora. também queria. A gente tem o Hamilton também, né, como um dos Ah, investidores. não sabia, Lewis Hamilton. Sim, Lewis Hamilton, aham. Que legal. Ele tem, O de mais fato, né, novo um cidadão discurso honorário mais brasileiro. ativista, realmente, né? Tem. E ele também é um dos nossos investidores. Agora, quando a gente fala hoje, né, da produção de proteína animal no Brasil especificamente, se você vislumbra o horizonte, para onde as companhias estão indo, se, por exemplo, vocês funcionam como um elemento catalisador e também de cooperação para que outras avancem. Porque me parece que quando se fala em sustentabilidade, Vanessa, a gente tem que deixar de lado um pouco aquele espírito competitivo, porque a gente está lutando em nome de um propósito, para deixar um legado. Então, muda completamente a visão de negócio, né? Com certeza. Eu brinco que a gente não tem concorrente. A gente tem tanto que crescer, o setor tem tanto para crescer, que a gente precisa unir forças.
Então, eu vislumbro um futuro extremamente positivo para o Brasil. A gente ainda é um país que está engatinhando nesse setor, então quando a gente olha Estados Unidos, quando a gente olha Europa, são países que já estão muito mais avançados, não só em relação a produtos, competitividade, mas também a consciência de cada indivíduo sobre aquilo que consome. Então, o Brasil ele está começando, a gente trabalha muito em parceria com as grandes indústrias, por exemplo, que tem braços de proteínas alternativas, a gente trabalha com outras startups. Acho que uma notícia bastante quente, que foi recente, acho que vocês, primeira vez que eu vou falar isso, a gente criou uma associação com outras empresas de leite vegetal, né, de bebida vegetal, uma associação mesmo, pela primeira vez a gente vai como organização conversar com entidades governamentais para a gente conseguir benefícios para o nosso setor. É importante, né, porque aí você consegue realmente produzir em condições de igualdade, né, com subsídios, incentivos fiscais, todo um ambiente jurídico que consiga dar segurança ao investidor. Agora, toda a produção de vocês é feita por parceiros, não é centralizada pela companhia. Isso dificulta a questão da responsabilidade solidária na hora do monitoramento da cadeia indireta? Porque a responsabilidade de vocês é gigantesca nesse sentido, né? Sim, sim. Eu gostaria de dividir essa resposta em duas partes. O primeiro, o porquê a gente faz isso, e depois como que a gente garante essa corresponsabilidade. Quando a gente pensa em crescimento sustentável da empresa, e numa empresa como a Nautical, que quer ter diversas categorias, imagine quanto improdutivo e quanto consumo, quanto recurso eu gastaria para produzir uma fábrica, sendo que tem diversas fábricas ociosas no Brasil e no mundo, né? Então, nosso primeiro ponto foi: não vamos gastar mais recursos, vamos usar os recursos que já existem. E uma vez que eu ocupo essa capacidade ociosa, eu estou deixando de produzir, estou deixando que ele produza produtos animais. Então, o primeiro ponto, essa escolha, ela está muito relacionada com o nosso propósito, né? De conseguir cuidar do meio ambiente e escalar de forma muito rápida. Hoje, Rosana, a gente tem uma política de compliance muito forte de como que a gente escolhe os nossos parceiros. Então, existe uma série de auditorias antes da escolha e depois da escolha existe monitoramentos frequentes se esse parceiro está adequado não só ao compliance da Nautical, mas a uma série de regras relacionadas à diversidade, relacionadas a minorias, relacionadas à sustentabilidade. A gente entende que a gente precisa cuidar de toda a cadeia. Inclusive, a empresa B, né, pede isso para a gente. A gente segue, eles também auditam todo esse nosso ecossistema. Muito bem. Vanessa, eu já provei o leite de vocês, estão de parabéns. De olho fechado não dá para saber, porque ele não é ralinho, né? Normalmente você compra assim um de origem vegetal, ele é ralinho, fica a desejar ali na questão do sabor também, mas vocês estão de parabéns e mais do que isso, né? Mais do que a qualidade do alimento que vocês ofertam, ser uma empresa que está comprometida de fato com a questão da sobrevivência do ser humano no planeta diante da crise climática. Então, muito obrigada pela sua entrevista e eu te espero numa próxima oportunidade. Com certeza, eu que agradeço o espaço, estou à disposição para a gente conversar mais no futuro. Muito obrigada. Eu conversei com a Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing da Nautical Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo minha linda produtora Yasmin Caetano, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.